Em breve, a editora Resistência Cultural de São Luís, fundada e dirigida pelo nobre e infatigável irmão de fé e companheiro de lutas por Cristo e pelo Brasil, José Loredo Filho, lançará a segunda edição da obra Ideias que Marcham no Silêncio, de Arlindo Veiga dos Santos. Originalmente publicada no ano de 1962, Ideias que Marcham no Silêncio é uma das principais obras, não apenas de Arlindo Veiga dos Santos, como de todo o pensamento político tradicionalista brasileiro, e sua nova edição será o primeiro livro da coleção Biblioteca Tradicionalista, a cujo conselho editorial tenho a honra de pertencer e que deve lançar obras de diversos autores tradicionalistas, daquen e da além-mar, a exemplo de Francisco Elias de Terrada, Rafael Gambra, Donoso Cortés, José Antônio Primo de Rivera, Antônio Sardinha, Plínio Salgado e do próprio Arlindo Veiga dos Santos. Tive eu a honra e o privilégio de escrever o pós-fácio dessa nova e belíssima edição da obra Ideias que Marcham no Silêncio, que contará ainda com um prefácio do professor Ricardo Dipp, orelhas da professora Teresa Malatian, e em apêndice o célebre ensaio Arlindo Veiga dos Santos desde el tradicionalismo castellano, de Francisco Elias de Terrada, tendo-se ainda mantido o prefácio da primeira edição da lavra do professor José Pedro Galvão de Souza. Encerrarei este vídeo lendo os primeiros e o último parágrafo do pós-fácio que redigi para a obra em apreço e em que trato de Arlindo Veiga dos Santos, negro cavaleiro, bandeirante e poeta de Pátria Nova, e de suas ideias que marcham no silêncio. Pensador, poeta, escritor, jornalista, professor, ensaísta, novelista, tradutor, congregado mariano, líder negro e monárquico e doutrinador tradicionalista e nacionalista, Arlindo Veiga dos Santos foi e é um dos maiores e mais injustamente olvidados intérpretes deste vasto império do Brasil e um vulto do pensamento tradicional que se conta entre os maiores não apenas da nossa terra de Santa Cruz, mas de todo o mundo lusíada e de todo o mundo hispânico. Como ressaltou Francisco Elias de Terrada em seu excelente ensaio intitulado Arlindo Veiga dos Santos desde el tradicionalismo castellano, este magno poeta e arauto de uma pátria nova, um dos maiores expoentes do pensamento tradicional das Espanhas cristãs de seu tempo, ergueu bem alto a bandeira da verdadeira e autêntica tradição do Brasil, tocando-lhe com efeito o mérito de haver compreendido o exato perfil da tradição brasileira. Parafraseando o autor de Las Espanhas, Francisco Elias de Terrada, podemos dizer que com seu pensamento, abre aspas, insubornável veia de tradicionalismo brasileiro, fecha aspas, e como tal lusíada hispânico, Arlindo Veiga dos Santos satisfaz aquela paixão de amor dos mares infinitos que foi sempre o norte da vida, dos versos e das meditações deste nobre cavaleiro e arauto negro de uma pátria nova e maior. A propósito, caem muito bem para a obra de Arlindo Veiga dos Santos estas palavras do mesmo Francisco Elias de Terrada a respeito da obra de Plínio Salgado, em seu monumental ensaio Plínio Salgado na tradição do Brasil. Abre aspas. A sua obra parece majestática, precisamente pelo que tem de coerente, pela lógica interna que anima o seu sistema, pela magnitude do pensamento que sabe elaborar uma teoria da tradição brasileira com traços de granítico castelo, destinado a suscitar adesões para quem queira em tempos vindouros
conhecer a substância do Brasil, fecha aspas. Ciplínio Salgado foi, nos dizeres de Elias de Terrada, um, abre aspas, varão justo, santo e sábio igualmente, encarnação viva de seu povo e descobridor bandeirante das essências de sua pátria, fecha aspas. O mesmo pode ser dito, em nosso sentir, de seu grande amigo Arlindo Veiga dos Santos, poeta, cavaleiro e bandeirante negro do Brasil profundo, autêntico e verdadeiro. Fechemos estas desataviadas linhas. Apesar de toda a importância de sua obra, Arlindo Veiga dos Santos, este, abre aspas, verdadeiro poeta do brasileirismo, fecha aspas, na expressão de Fernando de Aguiar, é praticamente desconhecido em nosso Brasil. Não é, aliás, de hoje que seu nome e suas ideias marcham no silêncio, pois, como já denunciava o então paternovista Luiz da Câmara Cascudo, no Dealbar da década de 1930, em artigo publicado no Diário de Natal, Arlindo era um mestre solitário, um autopensador, lamentavelmente sabotado por uma força invisível. A publicação de Ideias que Marcham no Silêncio pela livraria Resistência Cultural Editora, do nobre e dileto amigo José Loredo Filho, será, contudo, um importante passo no caminho do resgate da magnífica obra deste bravo cavaleiro, bandeirante e poeta negro de Pátria Nova. Muito obrigado.